Olá pessoal, tudo bem? A gente continua a nossa conversa sobre gases, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a densidade de um sistema gasoso ela pode ser afetada, tá? Provavelmente a gente vai fazer um outro vídeo de resolução de questões, mas esse vídeo vai ser mais voltado para a parte de expressões físicas de concentração, tá certo? A gente fez um chat com a turma A, eu pretendo ainda fazer com a turma B, eu acho que essa semana eu vou fazer. Só que esse chat ele foi produtivo no sentido de que eu escutei alguns relatos de alguns alunos, algumas dificuldades, e uma delas foi em relação ao assunto expressão física de concentração. Então, provavelmente, nessa semana ainda, virá um vídeo sobre, a respeito, né, relacionado à resolução de questões sobre expressões físicas de concentração, tá? Aí eu não sei se eu vou resolver um simulado nesse vídeo para poder tirar as dúvidas, ou se de repente eu crio questões novas e resolvo com vocês. Eu ainda vou decidir sobre isso, mas virá sim um vídeo sobre resolução de questões, de expressões de concentração, tá? É importante resolver questões, é preciso ter treino. Se a gente não treina, se a gente não pratica, dificilmente a gente consegue assimilar, a gente consegue ter propriedade acerca do assunto, tá? Mas hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre gases. Na última aula falamos sobre misturas gasosas, né? Como fazer o tratamento matemático, né? Químico e matemático, quando você tem um sistema constituído por uma mistura de gases. E a gente viu que esse processo não é difícil, a ponto de que a gente assume um comportamento, né, um modelo, assume uma ideia de um comportamento ideal. Quase que não sai agora a palavra. Tá? Assume um modelo ideal para a mistura gasosa. Esse modelo ideal ele facilita o estudo porque nesse modelo a gente despreza a natureza química do gás, a gente despreza as particularidades que um gás ele pode assumir, e aí a gente considera que, embora seja uma mistura de gases diferentes, mas no modelo ideal essa mistura gasosa ela se comporta da mesma maneira, tá? Então isso ajuda um pouco a fazer o tratamento de uma mistura gasosa, porque você pode usar aquela equação de estado, né? PV igual a nRT, também para a mistura de gases, tá? Pois bem, ainda continuando nessa ideia de gás ideal, ou seja, mesmo falando sobre densidade do gás, mas aí a gente vai considerar um comportamento ideal para o gás. Então a gente vai desprezar as interações termoleculares, a gente vai desprezar o volume ocupado por uma molécula gasosa, a gente vai desprezar a dissipação de energia durante as colisões, ou seja, as colisões de um gás ideal, elas vão ser consideradas perfeitamente elásticas. Então, tudo isso ainda continua sendo válido para o tratamento da densidade, a análise da densidade do gás, tá? Quando você fala sobre a densidade de sólidos e líquidos, a densidade desses sistemas ele é determinado principalmente pelas interações intermoleculares. A gente precisa lembrar o seguinte, ó. A gente precisa lembrar que densidade, também chamado de massa específica, é a razão entre a massa e o volume. Então, quanto maior for a massa e quanto menor for o volume, maior será a densidade, tá? Quando a massa aumenta e quando o volume diminui, a densidade ela tende a aumentar. A gente pode dizer que a densidade ela é diretamente proporcional à massa e ela é inversamente proporcional ao volume, tá bom? Então, qual é a dinâmica da coisa? Quanto mais próximas as moléculas estiverem, quanto mais juntas elas estiverem umas das outras, menor vai ser o volume ocupado. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Quanto maior for a distância entre as moléculas, maior vai ser o volume ocupado, e se o volume aumenta, a densidade diminui. Então eu tenho essa relação inversa entre densidade e volume. E os estados físicos da matéria, sólido, líquido e o estado gasoso, que é o que a gente
pretende comentar nessa aula, as moléculas, os átomos, as partículas que os constituem, estão mais próximos ou mais afastados a depender das interações intermoleculares, né? Sobretudo no estado sólido e no estado líquido, tá? Então a gente pode dizer inicialmente que a densidade de um sólido e de um líquido é principalmente afetado pela intensidade das interações intermoleculares. Interações mais fortes, moléculas, partículas mais próximas, o volume diminui e a densidade aumenta. Interações mais fracas, moléculas, partículas, átomos mais afastados, o volume aumenta, a densidade diminui, tá? Então é uma relação que vale para quase todas as substâncias. Só a água que não se comporta assim, né? A água ela tem um comportamento anômalo, que o sólido ele acaba se expandindo em vez de se aproximar. Ou seja, na água o sólido ele é menos denso que o líquido. É a única substância que isso acontece. Em todas as outras substâncias de nosso planeta, o sólido ele tende a ser mais denso que o líquido. Por quê? Porque no sólido as partículas estão mais próximas, elas ocupam menos volume e se o volume diminui, a densidade tende a aumentar. Com quase todas as substâncias é assim, menos com a água. A água é a única substância que quando solidifica, as moléculas de água elas assumem um layout hexagonal, né? Elas se organizam formando vários hexágonos e esses hexágonos eles acabam expandindo, né? Eles ocupam maior espaço, eles aumentam o volume e se o volume aumenta a densidade diminui, tá? Mas isso quando eu falo de sólido e líquido. Quando eu falo em gás, aí eu preciso lembrar que no modelo ideal eu desprezo as interações intermoleculares. Não existem interações intermoleculares no estado gasoso, que é tratado como assumindo um comportamento ideal, tá? Então, as interações intermoleculares não serão, né, não será, nesse caso, a interação intermolecular não será o fator determinante para a densidade, tá certo? Porque eu desprezo as interações intermoleculares no estado gasoso, tá? Porém, é possível encontrar uma expressão de densidade a partir daquela equaçãozinha, ó, PV igual a NRT. Eu posso, a partir dessa equação de estado, PV e NRT, achar uma expressão para a densidade. E aí, a partir dessa expressão, eu consigo fazer algumas comparações, tá? O que é que eu preciso lembrar a vocês? Eu tenho lá PV e NRT. Mas eu preciso lembrar que N, né, que é o número de mol, o Nzinho, é a massa sobre a massa molar, tá? Número de mol é massa sobre massa molar, que é o que está aparecendo aqui, ó. Massa sobre massa molar, que é o número de mol. Então, eu já parti, ó, dessa equação aqui, ó. Veja que não está aparecendo N nessa equação, porque na verdade esse Nzinho é justamente a massa sobre a massa molar. Já coloquei direto, tá? Aí o que é feito? Eu vou reorganizar essa equação, ó. Eu vou pegar esse RT que está multiplicando e vou jogar para o outro lado da igualdade. Se ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então vai ficar, ó, PV sobre RT, né? PV que já estava, esse RT que vai para o outro lado dividindo, tá? Igual a massa sobre massa molar, que é o número de mol, né? Aí o que é que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar essa massa molar que está dividindo e vou jogar para o outro lado. Ela vai multiplicando. E eu vou pegar esse volume que está multiplicando e eu vou jogar para o outro lado da igualdade, ó. Ele vai dividindo. Então no final eu vou achar isso aqui, ó. PM, esse M é a massa molar, né, que estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando, sobre RT igual a massa sobre o volume. Esse volume aqui, ó, estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo, tá? Só que a gente acabou de mostrar que massa sobre volume, a gente acabou de ver que, a gente acabou de ver que massa sobre volume
é a densidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que densidade para gases, tá, gente? Pode ser calculado como sendo PM, esse M aí é a massa molar, sobre RT. R é a constante dos gases e o T é a temperatura. Temperatura sempre em Kelvin, tá? Temperatura sempre em Kelvin. O P é a pressão, tá bom? Então, veja de quanta coisa o R depende. O R não, perdão, a densidade. A densidade, ela varia com a pressão, de maneira que quando a pressão aumenta, a densidade também aumenta. Opa, apaguei tudo sem querer. Deixa eu copiar de novo. Densidade PM sobre RT. Então, quando a pressão aumenta, a densidade também aumenta, tá? Quanto maior a pressão sobre o gás, faz sentido. Se eu aumento a pressão sobre o gás, eu faço com que as moléculas fiquem mais juntas, mais próximas. Lembram lá? Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão sobre um gás, as moléculas ficam mais próximas, o volume diminui, e se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, faz sentido. Quanto maior a pressão sobre um gás, maior vai ser a sua densidade, tá? Em contrapartida, ó, a densidade ela é também diretamente proporcional à massa molar do gás. Também faz sentido. Quanto maior a massa molar, mais pesado o gás será, e a densidade depende da massa. Tá? Quanto mais pesado o gás for, maior vai ser a sua massa, consequentemente, maior vai ser a sua densidade. Tá? Esse R é uma constante, então ele não vai ter muita influência sobre a densidade, porque esse valor não muda, a menos que mude as unidades envolvidas, mas o R é constante, tá? E a temperatura, ó, quando a temperatura aumenta, a densidade diminui, tá? Quanto mais aquecido o gás estiver, menor vai ser a sua densidade. Também faz sentido. Se eu aumento a temperatura do gás, eu tendo a fazer com que o volume também aumente. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, quanto mais aquecido o gás estiver, mais volume, mais espaço ele tende a ocupar. E se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade, tá? Então, a densidade ela é diretamente proporcional à pressão, ela é diretamente proporcional à massa molar, mas ela é inversamente proporcional à temperatura. Agora faz sentido porque que em situações de incêndio você tem que andar abaixado. Por quê? Porque dependendo do que está sendo queimado, né, o incêndio, de que material é o incêndio, além de gás carbônico, podem ser liberados outros gases que são tóxicos, tá? São nocivos à saúde humana. Só que esses gases, eles são eliminados, né, eles são liberados a alta temperatura, a temperatura da queima, né, da combustão. E se eu aumento a temperatura do gás, a densidade dele diminui. Ou seja, esses gases eles tendem a subir. Então, você que está numa situação de incêndio, para poder escapar desses gases tóxicos e do CO2 superaquecido, que se você inalar, ele pode provocar uma queimadura no trato respiratório. Então, para você escapar desses gases, você anda abaixado. Por quê? Porque esses gases mais quentes, eles tendem a subir. Porque quando você aumenta a temperatura, você tende a diminuir a densidade do gás. Perfeito? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, só para a gente ver como é que funciona a coisa, tá? Então, baseados nos conceitos sobre os gases, analise as afirmações a seguir. Afirmativa 1. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Sim, densidade é inversamente proporcional à temperatura. Se eu aqueço o gás, ele tende a se expandir, ele tende a ocupar maior volume, e se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, o primeiro item ele está certinho.
A densidade do gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. 2. A densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido sobre volume constante. Certo também. Naturalmente, quando eu aqueço o gás, a densidade é afetada porque o volume aumenta. É o fato do volume aumentar que faz a densidade diminuir. Só que no item 2 ele está dizendo que eu vou aquecer o gás a volume constante. Seria uma transformação isovolumétrica. Então, se eu aqueço o gás a volume constante, o volume não vai variar, nem para mais, nem para menos. E se o volume não varia, a densidade também não varia. Então, o item 2 também está certinho. A densidade de um gás não varia à medida que ele é aquecido sob volume constante. Agora, se ele não tivesse afirmado que o volume seria constante, então, à medida que eu aqueço o gás, o volume tenderia a aumentar e, consequentemente, a densidade tenderia a diminuir, tá? Item 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado o aumento do seu volume. Sim, o volume aumenta. E a energia cinética média de suas moléculas mantém-se constante. Não. Se eu aqueço o gás, eu forneço calor para as moléculas e, consequentemente, essas moléculas se agitam. É justamente essa agitação mais intensa que faz o volume expandir, tá? Então, o item 3 ele não está certo. No final, ele pergunta quais são as afirmativas corretas. Seriam as afirmativas 1 e 2, resposta letra D. Perfeito? Uma questãozinha teórica, só para a gente colocar em prática aquilo que foi discutido na explicação anterior, tá? Exemplo 2. O Brasil é um grande exportador de frutas frescas, que são enviadas por transporte marítimo para diversos países da Europa. Para que possam chegar com a qualidade adequada ao consumidor europeu, os frutos são colhidos prematuramente e sua completa maturação ocorre nos navios, numa câmara contendo um gás que funciona como um hormônio vegetal, acelerando seu amadurecimento. Esse gás, a 27 graus Celsius, tem densidade de 1,14 gramas por litro, sob pressão de 1 atm. Aí no final ele pede para que você determine qual é a fórmula molecular desse gás, qual é a identidade desse gás. E para isso ele dá o valor de R, né? 0,082. O que faltou aí foram as massas molares de cada um dos gases, tá certo? Eu lembro de alguns de cabeça, só a do xenônio aí que eu não estou lembrando agora, mas a do ozônio, a letra B é 48, a do metano é 16, a do eteno, que é o C2H4, é igual a 28, e a do óxido, o tetróxido de nitrogênio, a letra E, N2O4, vai dar 64 mais 28, dá 84, 92, por aí, tá? Só do xenônio que eu não estou lembrando agora. Mas se a gente calcular um valor de massa molar que não seja um desses 4 que eu listei, por exclusão, vai ser a do xenônio, tá? Mas aí qual é a ideia da questão? A questão me dá a densidade, a questão me dá o valor de R, me dá a temperatura e a pressão. A questão não me dá a massa molar. Mas aí eu posso usar a fórmula de densidade, né? Densidade é a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Eu posso usar essa fórmula aqui, ó, a fórmula de densidade, e substituir todos os valores conhecidos, porque eu sei quem é D, a densidade, eu sei quem é P, eu sei quem é a pressão, eu sei quem é R, que é a constante, e eu sei quem é a temperatura. Substituo tudo e calculo a massa molar, tá? Então, o que é que foi feito aqui, ó? Esse RT, que estava dividindo, ele aparece aqui dividindo, eu jogo ele para o outro lado, ele vai multiplicando, tá? Então, vai ficar D, densidade, vezes RT, igual a PM. Substituindo os valores, a densidade ele dá é 1,14, o R ele dá 0,082, a temperatura ele dá 27 graus Celsius, mas eu não posso usar a temperatura em Celsius, eu tenho que converter para Kelvin, aí soma com 273, né? Então 27 mais 273 dá 300,
igual a pressão, que é 1 atm, vezes o m, que é a massa molar. Fazendo esse cálculo, você vai achar o valor de 28, e a única substância aí que tem massa molar igual a 28, só enfatizando, essas massas molares, elas, numa questão de vestibular ou numa questão de prova, elas deveriam ser dadas na questão, tá certo, gente? Então, você não precisa decorar a massa molar. Mas 10 substâncias listadas, e aí fica para treino quem quiser ir na internet e pesquisar as massas molares desses compostos para verificar se realmente bate com a resposta. Mas desses compostos aí, quem tem massa molar igual a 28 vai ser a letra D, o eteno, tá? Ou o etileno, como é chamado, tá certo? Então, etileno não, aliás, deixa eu corrigir. Isso não é... Ah, não, é o etileno. O acetileno é o C2H2, tá? C2H4 é o etileno, tá certinho. Então, resposta letra D, C2H4, tá? Mas repito, essas massas molares, elas deveriam ter sido fornecidas na questão. Você não é obrigado a decorar a massa molar tem que ser atribuída no texto da questão, tá? Mais um exemplo. O eucalipto é muito utilizado na fitoterapia. O óleo de eucalipto possui propriedades antissépticas, expectorante, antiasmática, anti-inflamatória e desinfetante. Plantar um pé de eucalipto em casa, né, gente? Partiu. Ó, o óleo produzido de folhas de eucalipto contém um composto orgânico volátil eucaliptol, né? Quando você volta à noite, Recife, Vitória, você passa ali em Pombos não, eita, que geografia, hein? Você vindo Recife, Vitória, passa em Pombos. Você vindo Recife, Vitória, aí você passa ali em Bonança, agora eu me localizei. Então você passa ali em Bonança, antes de chegar no viaduto, tem um monte de pé de eucalipto ali. E aí quando você passa umas 10 horas, né, por aí, por volta disso, se você baixa o vidro do carro, você sente aquele cheiro forte. Um cheiro bom, né, por sinal. Eu particularmente gosto muito do cheiro de eucalipto, que é liberado justamente por aquelas árvores todas de eucalipto que tem ali na beira da estrada, tá? Então vamos lá. A 190 graus Celsius e 60 torr, torr é unidade de pressão, tá, gente? A gente deu uma primeira aula de gases e nessa primeira aula eu apresentei algumas unidades de pressão e como fazer a conversão. Nesse caso não vai ser necessário converter, porque ele já dá o R em torr, então não precisa fazer conversão nenhuma. Mas se fosse necessário converter, na primeira aula que a gente teve sobre gases, a gente viu quais são os fatores de conversão. Então, se você não lembra, volta lá na primeira aula de gases, que lá vocês vão ter acesso a como fazer conversão de torr para TM e coisa e tal, tá? Então, a 190 graus Celsius e 60 torr, uma amostra de vapor de eucaliptol tem densidade de 0,320 gramas por litro. E no final ele pede a massa molar do eucaliptol. O cálculo é o mesmo da questão anterior. Eu tenho a densidade, tenho a temperatura, tenho R e tenho a pressão. Eu posso usar a formulazinha da densidade e calcular a massa molar do composto, que é o que ele pede, tá? Então, se eu uso lá a fórmula da densidade, aqui são as alternativas. Se eu uso lá a fórmula da densidade, densidade é PM sobre RT. Lembrando que essa formulazinha, ela sai da equação do gás ideal. A gente fez a dedução hoje aí nessa aula, como chegar nessa expressão aqui a partir da equação do gás ideal, tá? PV e NRT. Então, substituindo os valores, a densidade é 0,32, o R, né, a constante dos gases, é 62,4. Alguém pode me perguntar assim, professor, na questão anterior, a gente usou um R 0,082 e agora o R é 62,4. Né? Como é que o R muda? Né? Como é que eu vou saber qual é o valor que eu vou usar? Pessoal, o R muda a depender das unidades envolvidas. Ó. Aqui a pressão está em torr. Então o R ele vai ter um valor específico para a pressão em torr. Na questão anterior, deixa eu voltar aqui para mostrar. Ó.
Aqui, ó, a pressão estava em ATM. Então o R ele assume outro valor. Então o valor de R, que você também não precisa decorar, é dado na questão, ele pode variar a depender da unidade de pressão envolvida. Tá? Quando a unidade muda, consequentemente o valor de K, o valor de R, ele também vai acompanhar essa mudança. Tá? Então, substituindo os valores, a densidade é 0,32, o R 62,4, a temperatura era 190 graus Celsius, mas aqui eu já fiz o ajuste para Kelvin, ou seja, eu peguei o 190 e somei com 273, e aí achei o valor de 463 Kelvin, tá? Igual a pressão, que é 60 torr, vezes a massa molar, que é o que eu quero descobrir. Fazendo o rearranjo disso, ou seja, multiplicando todo esse termo e no final dividindo tudo isso por 60, você vai achar o valor de 154,08, que dá aproximadamente 154,1, resposta letra C, tá certo? Então, pessoal, eu fico por aqui, tá certo? Eu vou postar mais uma aula, mais um vídeo de resolução de questões, tá certo? Alguns alunos sugeriram isso, externaram dificuldade sobre a parte de expressões físicas de concentração, e eu concordo que é um assunto que precisa de um pouco mais de atenção, essa parte matemática, essa parte de fórmula, de aplicar fórmula, de interpretar a questão, geralmente ela é acompanhada por um pouco de dificuldade da maioria dos alunos, então é natural externar essa dificuldade e, consequentemente, é natural que o professor atenda a essa solicitação, tá ok? Então, cheiro grande para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula.